Aleluia! Estamos aqui mais uma vez para mais uma leitura contada do nosso querido livro Através dos Nossos Olhos, 12 mulheres com lições extraordinárias. E já vem comigo me dizendo como vocês estão, como vocês têm passado. E hoje eu estou muito feliz, porque hoje é o último capítulo da leitura contada deste maravilhoso livro. Se você não conseguiu acompanhar os capítulos, fiquem tranquilos, porque ficam todos alojados aqui no canal do YouTube, ficam todos guardadinhos, ficam todos gravados aqui no canal do YouTube, O Favor Imerecido. E, gente, esse último capítulo de número 12, é sobre a Sara, mas que começa como Sarai e depois tem o seu nome mudado para Sara. E nós vamos entender como que ela teve o seu nome mudado para Sara. Quem escreveu esse capítulo, a coautora deste capítulo, é a Márcia Azevedo. Olha aí, ó, esta linda aqui, ó. A Márcia Azevedo. Esta mulher extraordinária. Quem é Márcia Azevedo? A Márcia, ela é uma pastora dedicada ao serviço de Deus e também à educação. Ela é casada há 35 anos com Levi de Azevedo, mãe de Tiago, da Samara, do Felipe e da Camila. E ela é a avó do Heitor e do Pedro. Olha que lindo! E isso faz dela uma mulher abençoada e agradecida. Ela nasceu na Armação de Búzios, no Rio de Janeiro, e é a segunda filha de Abner, conhecido como Nel, e da Marlene. A Márcia Azevedo, ela é graduada em Ciências Biológicas, com formação em licenciatura, e ela une o conhecimento acadêmico com a vocação espiritual. Tremendo isso, né? Ela é pastora da Igreja Evangélica Semear, o ministério Fiel é Deus, e ela se dedica a esse ministério, guiando e inspirando a comunidade. A sua paixão e serviço a Deus, ela vive para honrar o nosso Deus vivo, guiando a sua comunidade com fé e devoção. Nessa junção de educação e conhecimento, ela utiliza a sua formação cristã para educar e inspirar pessoas. Você ficou interessado em conhecer essa pastora, a Márcia Azevedo? Fique tranquilo que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você estar se conectando nas redes sociais, através das redes sociais, com a Márcia Azevedo, e com certeza vocês vão aí estar fazendo grandes negócios, adquirindo livro, adquirindo mais conhecimento com este capítulo maravilhoso e conhecendo a Márcia Azevedo. A Márcia Azevedo, ela escreveu esse capítulo. Sarai, Sara, Deus não precisa de ajuda, basta a nossa obediência. Vamos entrar nessa história? A escritora, ela começa dando o significado dos nomes. Nós vimos a importância do significado dos nomes. Abrão, pai exaltado. Sarai, zombaria. Olha que coisa. Esses nomes são mudados no decorrer da história. Deus escolheu Abrão e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei.
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Abrão estava com 75 anos de idade e Sarai com 65 anos. Portanto, ela era 10 anos mais nova que o marido. E a história bíblica deles começou exatamente por causa do chamado de Deus. Você consegue visualizar Abrão chegando em casa depois de um dia de trabalho e dizendo para Sarai: mulher, eu ouvi a voz de Deus e ele falou que nós devemos deixar tudo o que construímos até hoje para trás e ir para outro lugar que ele nos mostrará. E nem adianta você me perguntar nada, porque eu pouco sei. Sarai não conhecia aquele Deus, até porque não cria nele. E não foi ela quem ouviu a voz dele. Ela estava no conforto da sua casa, com uma vida totalmente estabilizada, tudo organizado. Eles não eram recém-casados, já estavam juntos há muitos anos. Eu imagino que Sara ficou pálida, sem expressão, enquanto seu marido continuou a falar calmamente. Deus nos mandou sair daqui e eu vejo que esse chamado é para uma missão poderosa, porque ele me disse que através de mim fará uma grande nação. Nesse momento, ela deve ter arregalado os olhos, porque além de suas inúmeras características, ela era bela, formosa, uma mulher leal, uma mulher respeitada. Sarai imaginou que estava fora dessa promessa, uma vez que ela era estéril e nunca conseguiu dar um filho para o seu marido. Deus pensa em cada um de nós e sonha planos para que tenhamos uma vida agradável, boa e abundante. O profeta Isaías disse o seguinte, no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Uau! O nosso Deus é maravilhoso. Os teus pensamentos não são os dele, nem os meus. Os dele são muito mais altos para mim e para você. A escritora continua: durante a nossa vida, em diversos momentos, recebemos certas direções para trilhar através de pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Essas direções são os planos de Deus para nós, para que possamos alcançar o nosso propósito de vida e obter realização. Mas como não sabemos, somos desafiadas a entrar ou desistir. Muitas pessoas ficam no meio do caminho porque desistem por diversas questões, porque tinham suas razões, seus problemas, suas prioridades. E nós respeitamos e aceitamos, porque cada um sabe da sua própria história. Então, o que estava acontecendo com Sarai naquele momento era exatamente uma situação assim. Porque são histórias reais que acontecem conosco no dia a dia e porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E toda promessa precisa de um homem ou de uma mulher para se materializar. Apesar de toda a incerteza que rondava a mente do casal e de toda a insegurança, um segurou na mão do outro e decidiram sair do conforto da vida ganha. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus e ela foi suficiente para eles abandonarem tudo e colocarem o pé na estrada. Meu Deus, será que estaremos prontos para obedecer uma promessa
para obedecer à voz de Deus dizendo: sai daí e vai para ali? Sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar? Eu creio, diz a escritora, que a renúncia foi o primeiro dos muitos desafios que Sarai ainda iria enfrentar, sem ter a mínima ideia da realidade e do que aconteceria a partir dali e do desfecho que a aguardava. A escritora nos conduz a uma reflexão. Faça uma lista e enumere quantas mulheres você conhece hoje em dia que seriam capazes de renunciar à sua casa, o seu conforto, a vida estável, para sair em peregrinação para um lugar desconhecido, para habitar em tendas e enfrentar desertos. Sarai decidiu seguir seu marido. Apesar de ter ficado nervosa, receosa, como qualquer mulher naquela situação ficaria, mas ela escolheu obedecer. Saiba que a obediência é uma decisão e ela tomou essa decisão, mesmo sabendo que a sua vida teria uma reviravolta, que poderia afetar inclusive a sua vida conjugal. A obediência leva à submissão. E essa característica de Sarai era uma virtude dela. Inclusive o apóstolo Pedro, em sua epístola, diz que Sara foi uma referência para as mulheres casadas. Eu também vejo a submissão como uma virtude maravilhosa. Até porque para ela era impossível visualizar o que Deus estava planejando para eles. Como também é muito difícil para cada uma de nós visualizar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Cá entre nós. Viver pela fé, andar pela fé, não é tão simples como muitas pessoas pensam que é. Se pararmos e perguntarmos num estádio de futebol, quem aqui tem fé em Deus, eu tenho certeza que todos que estiverem ali, os milhares que estiverem ali naquele local, vão levantar suas mãos com confirmação de que tem fé em Deus. Mas nós só sabemos que temos fé, a certeza, a convicção das coisas que não são como se já fossem, conforme está escrito na carta aos Hebreus. Quando passamos por uma dificuldade, quando passamos por um problema, por uma adversidade, aí é que a gente vai saber mesmo se temos uma fé, uma certeza de que Deus fará por nós. Guarde isso para você aí. Quando o casal chegou à terra de Canaã, diz a escritora, o povo que vivia em Siquém estava sofrendo de fome imensa. Abraão decide então, sem consultar a Deus, criar um atalho e descer para o Egito. Imagine se naquele momento de aflição Sarai chegasse para ele e dissesse: poxa, como você me trouxe para uma terra onde a fome está imperando, quando em nossa mesa tinha diariamente fartura? Imagine a surpresa de Sarai. Mas ela ficou firme e forte ao lado do seu marido, apoiando-o. Porém, nós sabemos que a reclamação é o que algumas mulheres sempre fazem. E ao invés de ajudar, atrapalham mais ainda. Porque os homens precisam ser respeitados, se sentirem provedores e amados por suas mulheres. Os maridos, como está escrito no livro sagrado, é para serem respeitados. Efésios capítulo 5, versículo 33. Que a mulher deve respeitar o seu marido. O marido deve amar a sua esposa
e a mulher respeitar o seu marido. Abrão ouviu o chamado de Deus e creu, mas não sabia exatamente qual era o local, porque Deus não tinha determinado, então ele foi tentando. Será que é por aqui ou melhor por ali? Ele decidiu descer para o Egito em busca de comida, porque pensou que Deus não o mandaria a um lugar para morrer de fome. No entanto, essa é a forma de trabalhar de Deus, que vai forjando homens e mulheres até encontrarem a sua verdadeira identidade e entenderem para que foram criados e por que vieram ao mundo. Esta é a forma do nosso Deus trabalhar, lidar com a gente, nos conduzir aqui nesta terra. Quando chegaram ao Egito, ao ver os homens olhando para a formosura de sua esposa, Abrão fez uma proposta indecente para Sarai, com medo dos egípcios o matarem para ficar com ela. Ele decidiu dizer que eles eram irmãos, em vez de dizer que eram marido e mulher. Sarai não era mais uma jovem, ela tinha 65 anos, mas era muito linda. Estou falando de mais de 4.000 anos antes de Cristo. A sua beleza fez Abrão decidir mentir por medo de morrer. O interessante na história bíblica é que não há enrolação. Ela conta a verdade sobre o caráter e a personalidade de cada personagem, que é apresentado em suas páginas, para mostrar que as pessoas erravam naquela época da mesma maneira que continuam errando hoje, porque somos todos pecadores. Eu particularmente amei isso. Amei o que essa escritora explanou, que a Márcia explanou. Porque Deus não esconde a personalidade de nenhum personagem bíblico. Mostra ali a face de cada um, nos mínimos detalhes. Eram pessoas como nós, pessoas que erravam, eram pessoas que pecavam, eram pessoas sujeitas às mesmas paixões e às mesmas tentações que nós. Eu também particularmente amo a história de Abrão, que depois se tornou Abraão, e Sarai, que depois se tornou Sara. Eu amo, porque eles viviam sob a graça. Eles não conheciam a lei. É impressionante. Mas voltemos para cá. Só existiu um que pisou na terra e não pecou, diz a escritora: Jesus Cristo. Abrão mentiu, fez a esposa mentir, sentiu medo e não cuidou da sua mulher como deveria, porque tudo poderia acontecer com ela quando soubesse que ela era uma mulher livre. E foi exatamente isso que aconteceu. O faraó se encantou com a beleza de Sarai e mandou que a levassem para o seu harém. Nesse momento da história, Abrão teve uma recaída e perdeu a fé no Deus da promessa, porque ele duvidou que aquele que o mandou sair da sua casa, da sua parentela, ir para um lugar que ele iria mostrar, estava no controle das coisas e não permitiria que ele morresse, uma vez que lhe deu uma promessa. Abrão esqueceu naquele momento de aquietar sua alma, de confiar no Deus que deu um chamado a ele. E no lugar da confiança entrou o medo da morte. É isso que acontece também com cada um de nós. Quantas de nós temos uma promessa de Deus, mas apesar da certeza, em alguns momentos ficamos apreensivas
inseguras e passamos a ouvir a voz do impostor, a ponto de duvidarmos se a promessa que ouvimos e até então tínhamos certeza é real ou se foi um sonho. Isso já aconteceu com você? Forte, né, gente? Comigo já aconteceu. Quantas vezes a gente se esquece? Quantas vezes a gente se esquece da promessa? A gente se esquece daquela confirmação que o Pai falou, daquele versículo bíblico que saltou os nossos sentidos. E a gente vacila, a gente deixa de crer, a gente deixa de confiar, a gente deixa de acreditar. A Escritora diz: o que falta em nossas vidas é o mesmo que faltou na vida de Abrão e que está escrito no Salmos 46, versículo 10. Para ficar guardado para sempre em nossas mentes, todas as vezes que sentimos medo ou dúvida, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uau! Aquietemos, respiremos e saibamos quem é o nosso Deus. E saibamos que Ele é Deus e Senhor das nossas vidas. Faltou isso para o Abrão, né? A Escritora prossegue. Abrão já estava com 99 anos e Sarai com 88 anos, quando o Senhor apareceu novamente. Então veja bem, inúmeras coisas aconteceram. Eu estou aqui fazendo uma leitura contada resumida, mas a Escritora deixa nessas páginas riquezas de detalhes. Passaram ali cerca de 13 anos. Eles experimentaram Abrão, né? Abrão experimentou o silêncio de Deus. A Sara agiu impulsivamente, entregando Agar, a sua serva egípcia, para Abrão se deitar, se envolver com ela e ter um filho que não era o filho da promessa, ter um filho Ismael. E nós já temos explanado aqui no nosso canal sobre Agar, que faz parte também da história deste livro. E agora Abrão estava com 99 anos e Sarai com 88, quando o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Observemos que Deus não disse que Abrão precisava ser perfeito para andar na presença dele, mas ele disse para andar na presença dele, para ser perfeito. E perfeito aqui significa totalidade. Deus estava dizendo: eu vou começar a mexer e você vai entender. Então Deus começava com a mudança do nome deles de Abrão, que era pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. E de Sarai, que significa zombaria, para Sara, princesa. E essa diferença muda a essência da personalidade e da identidade dos dois. Essa parte da história você pode conferi-la em Gênesis capítulo 17. A Escritora diz: aqui eu vejo o primeiro desafio dessa mulher. Para nós que já lemos a história, é muito fácil. Entretanto, eles não sabiam porque estavam vivendo o processo. Gente, e viver o processo não é fácil. É doloroso. Não é fácil viver o processo.
mas precisamos amar o processo. Eles não sabiam. Da mesma maneira acontece conosco, pois não sabemos tudo o que estamos vivendo debaixo da nova aliança, debaixo da graça, mas servindo o mesmo Deus. Já foi dito antes que precisamos fazer um download para entendermos e depois colocar em prática. Depois que o nome deles foi mudado por Deus, aconteceu o inesperado. Deus reafirma a promessa de que fará dele uma grande nação e que ele será chamado pai de multidões. E ela, mãe de multidões, mãe de nações, porque a promessa sempre incluiu a Sara. Ou seja, não adianta arrumar outra para parir o filho só porque ela estava achando que não tinha mais condições biológicas e físicas para gerar. Mas como será? Deus falou que Sara será mãe de nações, reis de povos sairão dela, e nessa hora a Bíblia nos diz que Abraão se prostrou, mas Sara riu. E em seu coração ela pensou assim: será que de um homem de 100 anos há de nascer um filho? E eu que passei a vida toda estéril, agora conceberei aos 90 anos? No dia a dia, Sara se via como uma princesa, que era o significado do seu nome. Porém, uma princesa desonrada, humilhada, porque o tempo não andava a passos lentos. Nós que lemos a história, observamos tudo rapidamente e achamos um absurdo ela não ter confiado em Deus e em sua promessa. Porque Deus prometeu que ela seria mãe de nações e encheria a terra de filhos dos filhos. A pergunta que não quer calar é: acaso há algo impossível para Deus? Acaso há demasiadamente alguma coisa difícil para Deus? Eu deixo essa pergunta para você responder. Eu não sei qual é a sua limitação, ou se você acha que há demasiadamente alguma coisa difícil para o nosso Deus, o nosso Pai, Abba. Mas eu lhe garanto que não há mesmo, que você continue acreditando em promessas que ainda não aconteceram. Será que você está fazendo as coisas através dos seus braços e tomando decisões sem consultar ao Senhor? Por que Sara riu? Como nós também. Tem coisas, tem mensagens bíblicas, promessas, afirmações, confirmações que o nosso Pai traz para nós, fala com a gente e a gente dá uma risadinha. Será, né? Às vezes a gente não fala, mas dentro de nós e da nossa mente a gente fica pensando: será mesmo possível? Será que isso vai acontecer mesmo? Será? Assim a Sara agiu, né? Um sorrisinho duvidoso. Mas Deus fez. Aconteceu. Depois de Sara rir, a promessa de Deus se cumpriu e nasceu Isaac, o filho da promessa. E o nome Isaac foi escolhido porque significa riso. Porém, não foi porque Sara riu. Normalmente as pessoas confundem e acham que foi por esse motivo, quando na verdade o motivo do riso foi porque Deus mudou a sorte daquele casal. Uau! Ele deu o motivo do riso e todos que ouvirem a história deles vai rir junto, e é por isso que estamos rindo. Bom, ela deu esse parecer, esse entendimento, que a Sara riu não porque duvidou. A Sara riu e ela diz que, na verdade, o motivo foi porque Deus mudou a sorte deles. Eu acredito que foi, você tire aí as suas conclusões, mas eu acredito que foi um pouco de cada coisa, foi um misto de emoções.
Ela riu por olhar ainda a circunstância da sua vida, o tempo da sua idade, da idade do seu marido, o seu corpo e tal. E ela também riu, como ela que colocou, né? Deus mudando a nossa sorte, Deus mudando a nossa vida. Tire você mesmo as suas conclusões. Eu paro por aqui, nesta leitura maravilhosa, para o vídeo não ficar tão extenso, mas tem muito mais, tem muito mais pérolas neste capítulo de número 12, tem muito mais insights para a sua vida espiritual, um renovo aí para a sua fé, e eu fico por aqui. Não se esqueça de ler a descrição deste vídeo, leia a descrição, para você estar adquirindo o livro, para você saber mais na íntegra. Adquirir o livro, saber mais na íntegra sobre este capítulo de Sarai, que depois foi Sara, para você ter muito mais aí conhecimento desta leitura contada, deste livro maravilhoso. Eu também quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, que curtiram, que compartilharam os vídeos da leitura contada. O meu muito obrigada. Que Deus, na sua infinita graça, abençoe muito vocês. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar com os amantes da leitura, tá bom? E até um próximo vídeo, até uma próxima leitura. Tem algum livro que você quer que eu leia para você aqui, que você acha assim que vai ser tremendo as pessoas saberem deste livro, que você gosta muito? Olha, é um livro cristão, é um livro maravilhoso, é um livro que eu li e que eu gostei desse livro e eu quero que a leitura contada dele seja feita, fique gravada em vídeo. Manda aqui para mim, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ter a honra de analisar, de observar e quem sabe ler, fazer a leitura contada resumidamente, né? Para honrar você e para honrar aí e para que outras pessoas também venham a saber deste conhecimento, ok? Fique na paz, fique com Deus e até o próximo. Tchau!